Ó, de Laranjeiras, ó, vamos pra cá, vamos pra São Januário. O Vasco joga na quinta-feira contra o Palmeiras. Vasco que é a lanterna do Brasileirão. Esse jogo marca a estreia do Renato Gaúcho nessa que é a terceira passagem dele, comandando o Vasco da Gama, certo? Juliano Lima, seja bem-vindo, boa tarde. Certo, Mari. Tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. O Vasco que busca a primeira vitória na competição. Lanterna, como você disse, tem apenas 1 ponto no Campeonato Brasileiro. E o Renato Gaúcho já está fazendo algumas mudanças desse time do Vasco. Para começar, mudando o sistema defensivo. Ele disse que para o time voltar a vencer, é necessário reforçar esse sistema defensivo. Lembrando que no ano passado o Vasco sofreu 60 gols no Campeonato Brasileiro, a terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro do ano passado, perdendo apenas para o Sport e para o Juventude, os dois times que foram rebaixados. Então ele está montando esse meio-campo com 3 volantes, colocando o Hugo Moura, Tietê e também o Thiago Mendes, reforçando essa defesa do Vasco. Além disso, quer melhorar a parte física de alguns jogadores do Vasco, que podem potencializar mais, melhorar mais essa situação e também melhorar a confiança de alguns jogadores, como o Paulo Henrique, que chegou à seleção brasileira, mas não vive um bom momento. E por falar em lateral direito, Mari, ontem o Puma Rodrigues foi eleito o melhor lateral direito, entrou para a seleção do campeonato Carioca ontem, e ele falou sobre a chegada do Renato, falou sobre a expectativa e também as mudanças que ele vem fazendo. Vamos ouvi-lo. Não, foi uma semana muito intensa, foi muito trabalho físico também. Ele achava que a gente precisava, então fizemos muito isso. Bem, a gente está predisposta a fazer o que o treinador quer, então tem um grupo que trabalha muito, tem muitos jogadores com muita vontade, que isso é o que importa, então a gente vai fazer o que o treinador pede. Tá de olho em tudo, Ancelotti, depois de ser destaque no Vasco, agora no Bournemouth, da Inglaterra, o Ryan é a novidade aí nessa pré-lista. Merece ou não merece? O Ryan merece. O Ryan merece por tudo aquilo que ele fez no ano passado, de dá saudade, né? Aperta o coração. E o Ryan, ele já chega, né, no futebol inglês brilhando, gente. O Ryan tem 7 jogos na Inglaterra, tem 2 gols e uma assistência. Desde que o Ryan chegou no clube inglês, o clube inglês não perdeu mais, sabia? Não perdeu. Aqui. A sua pergunta sobre merece ou não merece é na pré-lista ou na convocação da Copa? Na pré-lista, pra você ver não, esses dois, né? E olha só, Copa do Mundo é momento, tá, Fernando? Não adianta você ser um Não. bom jogador se o momento tá ruim. Então, se chegar em maio Cadê e o a Ryan pré-lista? estiver brilhando... Tem alguma questão de Nazaré? A escalação do Vasco. Tu não vai perseguir jogador aqui do meu lado, não, hein? Não, assim, pelo contrário, eu só vou dar a informação. Não vem não, hein? Deixa a torcida julgar da forma que ela quiser. Tá legal. Léo Jardim, Paulo Henrique é um jogador que o Renato gosta, então deve ser titular nessa partida. Saldívia mantido como titular. Robert Renan. Na lateral esquerda, Lucas Piton. E aí? Cuesta perdeu vaga ou o que é? A princípio perdeu vaga. É mesmo? A princípio perdeu vaga. Rapaz. Ele teve alguns problemas físicos. Você mas concorda? Eu acho que o momento é esse. O momento é esse. Eu não vejo o Cuesta passando confiança desde a final da Copa. Então, quando chega a informação onde você tava lendo, até aqui você tava... Até aqui eu tava ok. Eu acho que o Cuiabano vai ser titular nessa posição da lateral esquerda, mas ele não tá 100% fisicamente ainda. Aí que já começa o problema. Por quê? Porque o Renato saca o Barros. E aí? E quem é que vem? O Barros fez 2 gols, 2 pênaltis contra o... Foi contra o... Fluminense. Isso não define o que é o Barros pro time do Vasco, porra. entendeu? E quem vem no lugar? Tirou-se o Barros. Hugo Moura. Tietê. E Thiago Mendes. Então ele muda a estrutura tática. Ele coloca 3 volantes. Interessante, não? Ele fazia isso no Fluminense também. Assim, primeiro jogo contra o Palmeiras. Pode ser uma coisa pra enfrentar um... Jogo da Casé TV, inclusive. Jogo da Casé TV. Lá no ataque, ele coloca Andrés Gomes, Nuno Moreira. Ai, que me fugiu agora a última posição. Sem centroavante. Não, é sem centroavante. Sem centroavante. David, não? DVD? David. Ah, não. David. Vai jogar no modo hard. Então eu vou repetir aqui Bota no hard. Vamos no hard. Vou repetir aqui pra torcida do Vasco. Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan, Lucas Piton. Thiago Mendes, Tietê e Hugo Moura. Andrés Gomes, David e Nuno. Esse foi o time que ele treinou no sábado, tá, gente? Se ele fez alguma modificação durante essa semana, eu não tenho novas informações. Mas o primeiro time que ele esboçou foi esse. Fica a torcida pra que tenha mudado. Fica a torcida pra que tenha mudado. E você falava do Barros, cometeu 2 pênaltis contra o Fluminense, mas o Hugo Moura tá longe de ser um jogador disciplinado dentro de campo. É um cara que toma muitos cartões, inclusive alguns cartões vermelhos
totalmente evitáveis, e por essa escalação prévia que o Pedrosa trouxe, é um Vasco que deve jogar sem a bola passar por esse meio campo, né? Total. Se a bola for passar pelo meio campo, é tentar algo com o Thiago Mendes ou ligação direta pro ataque Não, resolver. e assim, o último Vasco e Palmeiras com o mando do Vasco foi 1-0, falha de Hugo Moura. Vinícius Galvão, a odd mais fácil de defender vai ser o cartão vermelho pro Hugo Moura. Calma, Toma muito cartão. calma. Vamos ver, mas eu acho que, assim, Falha grotesca. Grotesca do é uma Hugo Moura. escalação muito, muito impopular, mas a gente Garoni, Renato tá querendo espelhar no Vasco, foi uma coisa que eu li, foi isso aí. Tá querendo se inspirar no que ele fez no Fluminense, na Copa do Mundo de Clubes, que era um sistema com 3 volantes. Sim. No Vasco tem essa possibilidade? Aparentemente sim, parece que tem treinado com essa estrutura. A gente tinha até falado aqui, né? O melhor momento do Renato no Fluminense tinha sido nesse esquema, com 3 volantes, entendendo a própria limitação. E aí saíram nos últimos dias a notícia que o Vasco vinha treinando com o Hugo Moura, Tietê e Thiago Mendes. Barrou o Barros. A gente falou muito sobre o Barros aqui, né? Que ele vinha falhando, talvez até com o psicológico ali meio abalado. Aí você tenta dar a volta por cima, acaba exagerando. Tem uma expulsão aqui, um lance que se equivoca ali. E aparentemente o Renato testando com o Hugo Moura, Thiago Mendes e Tietê, essa trinca de meio de campo que no Fluminense ele fazia com Hércules, Nonato e Martinelli, algumas vezes com Bernal, Hércules e Martinelli, para tentar talvez dar primeiro essa solidez defensiva para o Vasco, para depois tentar organizar um pouquinho mais, inclusive mexendo também no ataque, botando o David como centroavante titular, entrando com jogadores de mais velocidade, possibilidade de jogar com o Inestrosa e o Andrés Gomes por ali, enfim, uma trinca mais móvel na frente, mais velocidade, e uma trinca de volante para dar uma sustentação um pouco maior. Lembrando que o Vasco pega o Vasco é pedreira, né, em sequência, mas pega o Palmeiras na quinta-feira, 7h30, em São Januário. O Vasco não vence o Palmeiras desde 2015, até falei isso aqui, um jogo que o Vasco vence lá em São Paulo com o Nenê, tinha acabado de chegar, o Nenê mete um golaço, e acho que o Rafael Silva, o Vasco vence acho que 2-0, 2-1, Rafael Silva e Nenê, e o Vasco agora enfrentando o Palmeiras dentro de São Januário, algo que não acontece sempre, porque o Vasco normalmente vende seu mando de campo contra o Palmeiras, dessa vez vai jogar diante da sua torcida, e essa estreia do Renato para possivelmente com um novo esquema. Não sei até onde também é uma jogada do Renato para tentar criar uma incerteza na cabeça do Abel Ferreira e o quanto que ele vai. Mas eu vi muito torcedor já desesperado. Meu Deus, Hugo Moura de volta. O Vasco hoje olhando para elenco, o que ele tem de primeiro volante, esse volante mais posicional, que o Vasco tem é o Hugo Moura. O Vasco tinha uma dupla de Thiago Mendes e Barros, mas eram 2 volantes que subiam um pouquinho mais. E por mais que o Hugo Moura não tenha feito um grande 2025, muito pelo contrário, foi muito abaixo, muito aquém, o Hugo Moura, em 2024, por exemplo, ele e o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, foram jogadores que ajudaram a dar uma solidez defensiva daquele time lá do Rafael Paiva. Foi quando o Vasco conseguiu sair da luta contra o rebaixamento, chegou a sonhar ali com vaga para Libertadores, sonhar com o G8, terminou em 11º aquele campeonato, pegou a semifinal de Copa do Brasil. Então acho que o Renato vai talvez tentar fazer um feijão com arroz inicial para ajustar um pouquinho o sistema defensivo do Vasco, parar de sofrer gols. O Vasco, desde a temporada passada, é um time que sofre muito, aliás, bem mais além da temporada passada. Nos últimos anos tem sido um time que sofre muitos gols, inclusive no melhor momento do Diniz, na temporada passada, foi quando o time fechou um pouquinho mais a casinha, foi um time de menor posse de bola, um time de mais força física, um time que jogava mais em transição, que foi o momento que o Rayan começou a jogar como centroavante e não o Verratti, né? Parou de ter uma referência ali na frente, passou a ter um jogador mais móvel. Acho que é o que o Renato vai buscar nesse momento também, até com essa possível entrada do David, que está aparecendo aí, e até estava do lado dele o Bruno Lopes, que é um moleque da base, que é bom jogador. O Vasco vem até numa sequência muito positiva no Sub-20, goleando o Flamengo, tendo um bom retrospecto, e o Bruno Lopes está muito forte. Ele já estreou como profissional, acho que com 16 ou 17 anos de idade, e está muito forte, ganhou muita massa muscular nesse último ano, tem treinado entre os profissionais e pode ser uma opção do Renato no banco de reservas, tem impressionado o Renato, possivelmente vai ganhar alguma oportunidade, ainda que iniciando no banco. Então a expectativa é essa para a estreia do Renato, quinta-feira, 7h30, contra o Palmeiras em São Januário. Eu confesso que estou curioso, quase ansioso por essa estreia do Renato contra o Palmeiras em São Januário. Jogo interessante, hein, Raíza? Jogo muito interessante, o Renato fazendo uma mudança aí nesse Vasco, uma mudança também importante porque o Vasco precisa de solidez defensiva, né? Eu acho que um dos grandes erros do trabalho do Fernando Diniz era nessa parte defensiva muito ruim do Vasco, que fazia com que o Vasco sofresse muitos gols. Apesar de fazer muitos gols, sofria muitos gols e trazia uma fragilidade muito grande para essa equipe. Então, acho que o Renato chega já
tentando dar um equilíbrio defensivo para o Vasco, para que não sofra tantos gols e aí consiga, de repente, recuperar a confiança e possa, pelo menos, voltar a fazer bons jogos, especialmente em São Januário, né? Com o Fernando Diniz, São Januário deixou de ser ali uma fortaleza para o Vasco. É um desafio para o Renato fazer com que São Januário volte a ser o caldeirão para o Vasco, e aí o caminho, de repente, é fortalecer mais esse meio de campo, fortalecer essa defesa. Dependendo, né? Eu acho que de repente o Hugo Moura pode ser uma peça interessante nesse esquema. E o Renato é um cara que não vai exigir do Hugo Moura ficar saindo jogando, né? Não vai exigir uma das maiores deficiências do Hugo Moura, que é essa bola com pé, essa saída. Então talvez até o próprio Hugo Moura cresça de rendimento com 2 jogadores ali à frente dele, ele tendo essa missão de carregar o piano ali e fazer o básico. Quando você exige muito de um jogador com o Hugo com os pés, aí você tá mais propenso a ver o Hugo falhando, e isso acarreta na confiança dos jogadores, enfim. Eu tô muito curiosa para ver essa estreia. E eu vi os 2 jogos do Palmeiras contra o Novo Horizontino no Paulista, essas 2 finais, e não foram 2 grandes jogos do Palmeiras. Pois é, mostra. A gente vai ver aqui na tela o mercado da bola, o mercado de transferência dos clubes cariocas. O Flamengo, olha lá, trouxe o André, goleiro, né? O Vitão, zagueiro do Inter, e trouxe o Paquetá. O Vasco trouxe o Rojas, Saldívia, Inestrosa, Brenner, Cuiabano e o Spinelli. E não melhorou nada, né? Agora, se bobear ali, o time que mais investiu foi o Vasco, em termos financeiros. Com o Botafogo, a gente vai falar, parece um número maior, né? Mas se você fizer uma avaliação ali, jogador que veio sem investimento, que vem de graça e tal, aquela história toda. Não posso dizer que o Ferrarese não é um jogador de qualidade, que o Júlio Santos não é um jogador de qualidade. Não posso dizer isso, muito pelo contrário, são reforços. São reforços. Aí do Vasco você pega ali, né? O Rojas é reforço? Qualidade, estou perguntando, a qualidade dele. Olha, vou dizer uma coisa, ele entrou num jogo no lugar do Coutinho, que o Coutinho, aquele jogo que o Coutinho saiu vaiado, e aí deu aquela confusão que ele pediu para ir embora e tudo mais, ele entrou bem no jogo, mas ele entrou bem nesse jogo. No outro jogo que ele foi titular, já não foi tão bem. Então é um jogador que precisa se adaptar ao Vasco. O Saldívia também. Também, mesma coisa, todos eles. O Inestrosa também. O que deixou desses 6 jogadores aí uma impressão muito ruim, e a gente viu isso no jogo contra o Fluminense, foi o Cuiabano. Ele precisa se cuidar mais. É um excelente jogador. Eu achei até que era o Alcione que estivesse jogando lá, né? Porque você olhava para ele e falei, não acredito, que era o peito, a barriga e a bunda, é tudo uma coisa só, entendeu? Eu falei, é o Alcione, a marrom que tá jogando? Não, era o Cuiabano, lateral do Vasco, fora do peso, fora do normal, fora dos padrões normais. Não é que ele seja mau jogador, não. Ele é muito. Deixa eu mandar um beijo para o Alcione, que eu sou fãzaço do Alcione, eu brinco com isso aqui. E se eu algum dia pudesse namorar o Alcione, eu seria o primeiro a me candidatar. Porque ela é diferente, né? O talento que ela tem, eu sou apaixonado pela Alcione, eu paro para ouvir a Alcione na minha casa. É fantástico, então eu brinco. E outro dia ela já falou comigo, até falei com ela, meu sonho é pegar você, Alcione. Ela falou assim, você não me aguenta. Então eu falo isso aqui publicamente, mas só não estou brincando, ela hoje está muito bonita, por sinal, está muito cuidada, né? Tá vaidosa, isso que é o mais importante. Isso é importante. Né? Teve um período que não estava, ela só cuidava da voz, agora está cuidando de tudo, então isso é muito legal. Eu fico muito feliz de ver você nesse momento, mas é um tom de brincadeira que eu faço aqui, sem tentar aqui te diminuir e sem querer também e não tem nem como, se eu quisesse, porque o seu talento é tão grande e eu amo você tanto e sei que você tem um carinho muito grande por mim também. Eu fico emocionado e procuro sempre aos seus shows e lá em casa às vezes eu paro, né? Porque antigamente eu botava o vinho, agora com a garrafa d'água dessa aí não precisa botar o vinho mais, com a garrafa que já substitui na mente por um vinho, né? Né? Então tá ali o Cuiabano, que está muito fora de forma, que no Botafogo era um baita jogador. Eu acompanhei o último jogo do Vasco e Fluminense e eu estranhei, porque eu sempre falava que o Cuiabano é um jogador que fazia total diferença no Botafogo, tanto que
teve a cena que ele foi para fora e voltou como empréstimo para o Botafogo, porque ele fazia diferença. Eu estranhei um pouco no último jogo que eu acompanhei, porque eu falei assim, não é o cuiabano que estava jogando ano passado no Botafogo que fez toda a diferença. Mas eu acho também que é questão de ter paciência, porque eu acho que todo jogador que troca de time também tem que ter aquele período de adaptação, e eu acho que o período de adaptação para qualquer atleta não é fácil. Eu digo isso porque eu tive na minha carreira algumas mudanças de clube e que você tem que se adaptar. Mas, no fim, eu sempre acabava voltando para minha casa, que era o Flamengo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que todo jogador que faz essa troca é a mesma coisa. Jogadores hoje que estão voltando da Europa para o Brasil, que estão dando novamente esse crédito ao Brasil, ao futebol brasileiro, eles também levam esse tempo de adaptação. Então, não é no estalar de dedos que vai funcionar. Mas eu estranhei um pouquinho. Não vou dizer que eu achei o futebol do Cuiabano, porque eu achei que estava um pouco Fora diferente. dos padrões normais, né? Volta só um pouquinho aqui, o meu diretor, ali que eu queria falar um pouco mais embaixo do Fluminense, das contratações, do Botafogo na quantidade, né? A quantidade do Botafogo aí. Fala, torcida vascaína. A notícia de hoje pode mudar completamente o futuro do Vasco dentro e fora de campo. Então já deixa o like agora, porque o assunto é grande e envolve o destino do clube nos próximos anos. Nos bastidores, o Vasco estaria avançando para definir os últimos detalhes da venda da SAF. Um passo que pode transformar a estrutura financeira e administrativa do gigante da colina. Segundo informações divulgadas nas últimas horas, a diretoria comandada por Pedrinho já teria avançado bastante nas conversas com o empresário Marcos Lamáquia. O investidor, que também é conhecido por ser enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, estaria próximo de fechar um acordo para assumir o controle da SAF vascaína. De acordo com as informações, o contrato principal já foi elaborado e agora passa por ajustes finais antes de uma possível assinatura. Esse contrato envolve pontos muito importantes para o funcionamento do clube. Questões relacionadas ao centro de treinamento, ao estádio, aos investimentos no elenco e até a política de ingressos fazem parte da negociação. Tudo isso está sendo analisado com cuidado pelo setor jurídico do Vasco, para garantir que o acordo traga segurança tanto para o investidor quanto para o clube associativo. Mesmo com o avanço nas conversas, ainda existem etapas importantes antes de qualquer confirmação definitiva. O documento precisa ser aprovado pelo Conselho Deliberativo e também por uma assembleia que envolve os associados do clube. Somente depois dessas aprovações é que o acordo poderá seguir para a fase final, quando o investidor faria o aporte financeiro necessário para assumir o controle da SAF. Outro ponto que chamou a atenção nos bastidores é a possibilidade de análise por órgãos que regulam o futebol. Isso acontece porque existe uma ligação familiar entre o investidor e a presidente do Palmeiras. Algumas pessoas levantaram a possibilidade de conflito de interesses caso clubes da mesma divisão tenham ligação direta entre seus controladores. Por esse motivo, o processo pode passar por uma avaliação criteriosa antes de qualquer aprovação definitiva. Na minha análise, esse momento é extremamente delicado e ao mesmo tempo decisivo para o Vasco. A venda da SAF não representa apenas uma mudança administrativa, mas pode definir o caminho do clube por muitos anos. Se o investimento for sólido e bem planejado, o Vasco pode ganhar força para competir em alto nível novamente. Porém, decisões desse tamanho exigem transparência, responsabilidade e muita análise. A torcida acompanha tudo com atenção porque sabe que o futuro do clube está em jogo. O Vasco sempre foi gigante pela sua história e pela sua torcida. E qualquer mudança estrutural precisa respeitar essa grandeza. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a venda da SAF pode marcar o início de uma nova era para o Vasco? Deixe seu comentário e continue acompanhando o canal para mais informações sobre os bastidores do Gigante da Colina.